E sobre a saúde das nossas crianças, eu converso agora com a endocrinologista pediátrica Débora Lago. Ela falou que é a nutricionista que é o profissional certo, mas o endocrinologista também tem todo esse acompanhamento, principalmente relacionado à obesidade. Aí a gente fala de obesidade, o que está acontecendo? Por que essas crianças estão ficando obesas cada vez mais cedo, hein, Débora? Bom dia. Bom dia para todos. A obesidade ela é uma doença crônica, um problema sério de saúde que a gente enfrenta atualmente. Mais de 33% das crianças têm sobrepeso, têm obesidade. E o fator inicial disso tudo é a introdução alimentar com o erro alimentar de muitos produtos industrializados, de refrigerantes precoce. Os pais já estão começando errado, então? Começando errado. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, demonstrou que 60% das nossas crianças menores de 2 anos de idade introduzem bolos, bolachas, biscoitos e 30% já tiveram contato com refrigerantes e sucos industrializados. E além disso, a gente sabe que 80% das crianças que são obesas hoje serão obesas no futuro. Ou seja, de 10 crianças entre 10 e 15 anos que são obesas hoje, 8 serão obesas no futuro. Não vão conseguir, então, diminuir esse peso, mas por que, então? Se não houver uma reeducação dos hábitos, uma mudança alimentar, com uma inserção de atividade física, não conseguirão reduzir esses hábitos. Infelizmente, numa época que se joga muito computador, muito videogame, que ficam horas e horas de frente para o computador, isso se torna bem mais complicado. Bem mais complicado. Esses produtos industrializados, eles são responsáveis não só pela obesidade, como pela maior prevalência de hipertensão, diabetes, dislipidemia, alteração do colesterol nas crianças. E, além da qualidade da nossa alimentação, nós temos que nos preocupar também com a quantidade de atividade física no dia a dia das crianças. Então, prezar mais por atividades em grupo, por jogar bola, pular corda, brincadeiras realmente de criança. Porque aí quando a gente fala de atividade física, as mães, os pais que estão assistindo agora o Bom Dia Maranhão podem pensar, mas eu não tenho como levar meu filho a uma natação ou a uma academia. Mas não é desse tipo de atividade que a gente está falando. A gente está falando dessa atividade mesmo de botar a criança para brincar. Isso, a atividade física desportiva. Uma atividade física programada, ela é importante, principalmente naquelas crianças que já têm a obesidade. Mas naquelas crianças que estão tentando evitar a obesidade, a atividade física desportiva, que é aquela de brincar, de dar preferência a caminhar, por exemplo, você tem a oportunidade de ir para a escola ou ir a algum lugar caminhando, fazer isso. Isso aí já conta muito, faz muita diferença na vida da criança. E diminuir também as horas da criança. Eu sei que às vezes é uma praticidade para os pais, né, que estão muito ocupados, sobrecarregados, mas tirar um pouco a criança da frente do computador, deixar um pouco a criança algumas horas sem jogar o videogame, também pode melhorar. Sim. Essa questão das horas de videogame é uma coisa que já se foi falada bastante até, que o ideal é que as crianças passem menos de 2 horas diárias na frente de computador, videogame, televisão. E a gente sabe que isso não acontece. Em média, as crianças têm passado 6 horas ou mais na frente desses dispositivos. E o filho também, os filhos, eles acabam sendo uma grande influência dos pais. Então, se na mesa, se eles olham os pais se alimentando mal, de maneira errada, eles também acabam se alimentando. Ingerindo refrigerante, se o pai toma refrigerante, o filho também vai tomar, fica bem complicado. Sim, bem complicado. Nós, pais, educadores em saúde, nutricionistas e pediatras, somos os responsáveis pela introdução alimentar dessa criança, pela orientação de como deverá ser feito. O pai é o exemplo da criança. A criança não faz o supermercado. Exatamente, não faz. Quem faz o supermercado são os pais. Então, evitem produtos industrializados, refrigerantes, essas guloseimas em casa. A gente sabe que a criança vai em alguma festinha, vai em algum aniversário, vai chegar um momento social que não vai ser possível de evitar que ela consuma aquele produto, aquele tipo de alimento. Mas na sua casa, quem faz a regra é você. Perfeito. Olha, minhas filhas não tomam refrigerante, não entra refrigerante na minha casa. E aí você fala dessa questão do hábito alimentar. A criança vai comendo besteiras, bobagens, vai engordando, e os pais às vezes não percebem. Às vezes são os últimos a perceber, as pessoas que estão de fora que conseguem enxergar melhor. Verdade. Qual é o momento que os pais devem ligar o botão de alerta? Assim, olha, esse é o momento que eu devo procurar um endocrinologista, que eu devo levar meu filho ao médico. Esse momento realmente eu prefiro dizer que é precoce.
é bem cedo, no momento em que a criança vem ganhando um peso excessivo. Isso, todas as crianças devem fazer um acompanhamento de rotina com o pediatra, com o seu pediatra, e o pediatra consegue identificar o momento em que aquela criança está saindo do gráfico de crescimento. Isso quer dizer que ele está passando da curva de normal para sobrepeso e logo em seguida para a obesidade. Então, esse momento consegue ser identificado com o próprio pediatra geral. Nesse momento, é o momento de que, se realmente não tiver uma mudança no hábito, ele precisa procurar um especialista, precisa consultar um endocrinologista pediátrico. A questão de dormir também é algo importante, dormir bem, por exemplo. As crianças têm dormido muito pouco, porque exatamente também por isso a gente acaba voltando na questão de horas de frente para o computador. Isso também interfere, não é? Também interfere. Isso é uma coisa que precisa ser feita uma higiene do sono na casa. Também faz parte da casa. Sim. Porque a criança, ela deve ir dormir cedo. Ela não deve dormir, ela não tem como dormir, acordar mais tarde, porque em geral vai para a escola, tem várias atividades. Mas ela deve dormir mais cedo. Numa casa que fica acordada até meia-noite, luz, vários estímulos visuais, vários estímulos sonoros, a criança não vai conseguir dormir cedo. Sim. Então, isso também é importante. A quantidade e a qualidade do sono é importante, não só para o crescimento normal da criança, como a gente já sabe, mas reduz o risco de obesidade também. E o papel da escola nesse processo? A gente sabe que, lógico, os pais eles têm uma responsabilidade muito grande, mas às vezes tem crianças que passam muito tempo na escola, crianças que não estudam só pela manhã, e sim durante o dia inteiro. Qual a responsabilidade, qual o papel da escola nesse processo, doutor? Então, o papel da escola é muito importante. Nas escolas estaduais, do governo, em muitos casos realmente tem uma nutricionista e já está se tentando fazer um trabalho de reeducação nessa alimentação. Infelizmente, a gente sabe que isso não é a nossa realidade, que não acontece com frequência da alimentação da escola ser correta. E aí eu acho que é importante a participação dos pais. Vá na escola do seu filho, converse, se informe, tente melhorar como está lá. Tente ajudar nessa modificação. Existem alguns manuais do próprio Ministério da Saúde, inclusive tem um manual lançado recente, que são os 10 passos da alimentação saudável, é disponível para qualquer pessoa lá no site do Ministério da Saúde, tem a respeito da introdução alimentar correta, tem a respeito de receitas corretas para a alimentação da criança. Então, a escola é responsável, mas a escola também precisa da ajuda dos pais e responsáveis pelas crianças. Os pais, nesse processo aí, são importantes, muito importantes, né? Com certeza. Porque como você falou no início, que uma grande parte dessas crianças podem se tornar adultos obesos também. Mas aí, se o pai começar desde já uma reeducação alimentar, essa situação pode mudar. Com certeza, uma mudança do estilo de vida é o principal. E o foco não é a perda de peso em si, ou a redução do índice de massa corporal. O foco é uma reeducação e modificação dos hábitos de vida, porque isso vai fazer com que no futuro a criança, o adolescente, o adulto já saiba como tem que se alimentar e saiba que tem que ter um hábito de vida saudável. Ok, eu conversei com Débora Lago, endocrinologista pediátrica, mais uma vez. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, viu? Muito obrigada a vocês pela oportunidade.